Hoje nós vamos... Olá, tudo bem, doutora Laurinelli? Boa Olá, boa noite. noite. Seja Tudo bem, e você? bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua. Para nós aqui é um prazer, tá? A gente está te recebendo. Você que é uma pessoa muito querida por várias pessoas, eu não te conheço pessoalmente, né? Eu quero compartilhar Verdade. aqui com os nossos seguidores que a gente não te conhece, Mário, não te conheço pessoalmente, mas você é muito bem-quista pelos clientes, né? Nós temos aí vários clientes da Castro que tá aí sempre te falando da sua qualidade, do seu trabalho, né? Pessoas profissionais aí da área médica também sempre elogiando. Então, a Castro Seguros, do nosso departamento de marketing, fez questão aí de convidar você para participar esse mês, né? Que é o Outubro Rosa, você que é médica, para compartilhar aqui conosco o seu conhecimento, para a gente aprender, né? De um tema tão importante que nós temos que valorizar, né? Um tema tão válido, tão sério. Eu vou falar um pouquinho de você, só para apresentar para os nossos participantes aqui da live, depois eu vou te passar a palavra e em seguida a gente já começa nosso bate-papo, tá? Então, Sim. doutora Laurinelli é médica aqui na cidade de Catalão, é formada, né, em medicina com especialização, com residência em obstetrícia, ginecologista, tá? É médica aí que Isso. faz muito trabalho aí junto conosco, tá aqui desenvolvendo, né, eu posso dizer, né, ter essa ousadia em dizer que você está no auge da sua carreira, então continue isso, eu continue aí fazendo, né, o bem para as pessoas, trazendo vidas, né, fazendo aí vários Com partos. certeza. Então, e hoje o tema nosso é sobre o Câncer câncer de de mama. mama, a importância dos cuidados e os impactos emocionais em pacientes com câncer de mama. Então, fique à Isso. vontade, Laurinelli, você que desenvolve esse trabalho, se você quiser se apresentar melhor do que eu, onde você trabalha, qual que é a sua atuação real aí no, como médica, e logo a gente já passa para o nosso bate-papo. Quero tirar algumas dúvidas com você, e vocês que estão nos assistindo também podem fazer as perguntas, a gente vai deixar mais pro final para a gente ir respondendo. Certo. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra ter sido convidado pela Castro Seguros. É uma empresa respeitadíssima, né, em Catalão. E eu poder estar falando sobre um assunto que é de tamanha importância, né? E justamente nesse mês a gente vem reforçando essas orientações, né, que são de extrema importância para as pacientes, desse cuidado que elas devem ter, né, em relação à saúde das mulheres. Eu trabalho no Hospital Nasser Fayad, né, o meu consultório fica logo de frente ali do Nasser mesmo, no centro de especialidades. Trabalho como ginecologista e como obstetra, né, minha paixão é obstetrícia, mas eu posso dizer que, assim, a ginecologia, principalmente nesses casos, a gente acaba sempre se envolvendo muito, porque o impacto, como a gente vai falar mais na frente, né, o impacto emocional que essas pacientes que têm um diagnóstico de câncer é um impacto emocional muito grande. E eu acho que é importante o ginecologista ele ter a sensibilidade de apoiar essa mulher, de tentar dar o caminho para ela do tratamento, de tentar amenizar um pouco o sofrimento, né, de um diagnóstico assim tão assim dolorido, né, vamos dizer. E, então é isso. Da minha parte, o trabalho que eu tenho feito aqui é mais ou menos isso. Realmente eu tenho bastante pacientes aí da Muito, Castro né? e graças a Deus meu consultório As tá indo grávidas bem. não Tem muito param, né, de engravidarem, não, graças a Deus existe não vida. para, graças a Isso é Deus, muito né? Aumentando bem-vindo. a Eu taxa falo de que uma vida natalidade. é sempre muito bem-vinda, muito mais bem-vinda do que uma doença, né? Então, né, Com gravidez certeza. é sempre bem-vinda. Doutora Laurinelli, que eu queria saber primeiro, né, para a gente evoluir com o nosso bate-papo. Em caso de histórico familiar de câncer de mama,
como que deve proceder essas pessoas que são ligadas aos familiares de primeiro grau? Tem que já fazer o exame? É genético mesmo? Como que funciona isso? Então, falando um pouco assim, diretamente sobre o câncer de mama, ele é um câncer que ele é o mais incidente entre mulheres no mundo todo, né? No Brasil, ele corresponde a 29% dos cânceres de mulheres, em mulheres, né, que acomete as mulheres. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no Brasil, só nesse ano, está estimado que 58 mil diagnósticos de câncer de mama. Então, assim, é um número avassalador, se a gente analisar o impacto disso na sociedade, o impacto na família, né, nas pessoas próximas. Então, a gente sabe que o Outubro Rosa, ele foi um mês que escolhido para fazer essa conscientização, né, no mundo todo. Hoje em dia, ele já não é voltado tão somente para o câncer de mama. Hoje a gente optou por falar somente sobre o câncer de mama, mas não é somente mais voltado exatamente somente para o câncer de mama, e sim para uma rotina, foi ampliado para uma rotina ginecológica como um todo. Assim, o mês de outubro para os ginecologistas, assim, são justamente o mês que a gente mais trabalha, porque é o mês que a gente faz todas as campanhas, dá todas as condições, diminui custo de Sim. consulta, diminui valor de exames, e a gente faz várias campanhas, várias palestras para tentar conscientizar a mulher e a família da importância do diagnóstico precoce, né, principalmente. Então, Quanto mais é cedo importante descobrir, mais chance tem de cura. de cura, exatamente. Então, assim, tem realmente essa questão, né, que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, após os 40 anos, toda mulher deve fazer anualmente o exame da mama, né? No caso, o principal é a mamografia. A mamografia, ele é o exame que é capaz de reduzir mortalidade, porque ele é o exame padrão ouro para identificar o câncer de Então, mama, né? após os 40 anos. Isso, após os 40 anos, desse exame deve ser feito anualmente. E quem tem menos de 40 anos? Quem tem menos de 40 anos, se tiver um fator de risco aumentado, que aí é o que você tinha me perguntado, né? Que seria um diagnóstico na família, por exemplo. Quando a pessoa ela tem um alto risco de ter câncer de mama, quando tem um histórico familiar de câncer de mama, uma mãe ou uma irmã que teve câncer de mama, principalmente se esse câncer for antes dos 50 anos. Quando tem um câncer de mama em homem na família, isso é um fator que é mais raro, né? Essa é Mas uma que dúvida que quando eu quero te perguntar, que já várias pessoas já me questionaram, mas nós vamos chegar nela aqui, sobre o câncer para homem também. Então, quando você tem um homem na família que teve câncer de mama, você se enquadra num grupo de risco, né? Num risco mais aumentado para ter o câncer de mama. Quando tem câncer de ovário, também na família, a mãe, por exemplo, a irmã teve um câncer de ovário, e também quando tem alteração dos genes, no gene BRCA1 e BRCA2. Então, esses são os critérios de risco, né? Que quando uma mulher ela é enquadrada num grupo de risco. Nesses casos, ela deve começar a fazer a mamografia antes. Ela tem que começar a partir dos 35, porque ela faz parte do grupo de risco, ela não tem o risco habitual. Para as pacientes de risco habitual, após os 40. Então, doutora Certo? Laura, se a pessoa tem, se está num grupo de risco, se tem alguém na família, né, primeiro grau, né, irmã, mãe, Isso, parente de primeiro grau, ou parente de homem. primeiro grau, ou ter homem também que teve câncer de mama na Uhum. família, é indicado Isso, a procurar orientação, fazer exames mais precoce antes, mais precoce, do antes que dos 40 anos, principalmente exatamente. de 35 em diante. E quem Isso, não após os tem 30, histórico na família, 40 anos já tem que iniciar. Isso. E Isso, quais? assim, é o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, é o que é lei, né, que deve ser seguido. A gente sabe que no SUS, algumas pacientes, elas têm dificuldade de fazer esse exame, porque o Ministério da Saúde, ele implantou a obrigatoriedade somente a partir dos 50 anos.
Então, as pacientes do SUS, elas realmente têm uma certa dificuldade de fazer esse exame antes. E a gente sabe que quanto o diagnóstico precoce é importante e o quanto é necessário fazer esse exame após os 40 e não após os 50, né? Entendi. Falando ainda sobre a mamografia ela consegue detectar lesões ainda não palpáveis. Então, quando uma mulher palpa, faz o autoexame ou o próprio ginecologista durante o exame físico consegue identificar um nódulo, esse nódulo ele já estava crescendo há pelo menos 3 anos. Então, Entendi. se a gente for pensar em tempos de tratamento, em tempos de cura, a gente está perdendo 3 anos de diagnóstico, né? Poderia ter feito o diagnóstico precoce. Então, é importante a mulher se conhecer, fazer o autoexame, sim. Mas é muito mais importante o exame radiológico, seja um ultrassom, seja uma mamografia, para poder tentar identificar esse nódulo ainda quando ele não é palpável. Porque quando ele está palpável, na maioria das vezes, ou ele, 80% ele é benigno, então, que é o que a gente identifica, vai lá, faz um ultrassom só para a gente esclarecer aquele nódulo, ou ele já está muito avançado, a gente tem uma perda, né, de tempo em relação ao tratamento e à cura. Quando a gente tem um diagnóstico precoce, principalmente através da mamografia, a chance de cura é de 95%. Então, por isso que é importante a gente Então, bater sempre no tempo. a gente escuta muito, assim, eu que não sou médico, mas a gente trabalha aqui diretamente com a área de saúde, a gente escuta, às vezes, a campanha é a prevenção, diagnóstico precoce para o câncer de mama. Então, a gente escuta que tem que fazer o exame, tem 40 anos, faça a mamografia. Antes dos 40, se não tiver histórico familiar, faça o autoexame, se conheça, né? O autoconhecimento, que acaba que é o autoexame. Mas o que você me fala? Tem pessoas que falam que a mamografia, às vezes, profissionais que não são muito a favor da mamografia. E eu vejo que quem está fazendo à frente da campanha é sim a favor, né? Todo o Ministério da Saúde. Você discorda disso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Tem gente que às vezes fala que pelo fator de, como se fosse um risco, né? A Não, o mamografia, risco, tu visa o fazer o risco da exame. exposição ao raio, né? Isso, Não. isso. Não, na verdade, o risco ele não se compara, né, com o risco com o benefício de você ter um diagnóstico precoce. Então, assim, os raios que a mulher vai se submeter durante um exame de mamografia, ele é infinitamente menor, né, do que o benefício que ela vai ter fazendo um Do diagnóstico diagnóstico. precoce. Exatamente. Assim, eu sou super a favor da ultrassonografia, só que ela é limitada, o padrão ouro que a gente conhece realmente é a mamografia para fazer, para identificar alguma lesão, né? Uma lesão que, principalmente as lesões que não são palpáveis, as lesões que ainda estão no estágio muito inicial. Mas a ultrassom, ela realmente tem o seu lugar. A ultrassom e ressonância, por exemplo, uma mama jovem, uma mama muito densa, que ela, na mamografia, ela vai aparecer uma imagem muito branca, que para o radiologista é mais difícil de você conseguir encontrar algum nódulo ali naquela imagem. Então, nesses casos, é interessante complementar o exame com uma ultrassonografia ou uma ressonância, que aí vai servir para poder esclarecer melhor o diagnóstico, para poder complementar, mas não substituir a mamografia. Então, quem tem seios muito densos, né, não é tão indicada a mamografia, ou não é, ela tem que ser complementada com outro exame, não é isso? Assim, depende da situação. Se a paciente tem 40, mais de 40 anos, ou tem mais de 35 anos e está no grupo de risco, ela vai sempre fazer mamografia. Eu nunca Sim. dispenso a mamografia. Há uma semana atrás, uma paciente chegou a falar para mim no consultório: ai, doutora, mas o exame dói demais. Será que não tem jeito de deixar de fazer esse ano? Eu não dispenso a mamografia, porque é o exame padrão ouro. É o exame que, comprovadamente pelos estudos, diminui mortalidade.
Então, isso para mim é Gente, olha o que que tem maior informação valor. excelente. Então, vocês que estão aí nos assistindo, que estão entrando, é, a mamografia é um exame que eu já vi. Eu sou homem, nunca fiz, mas eu já escutei minha mãe. Minha mãe, ela fala que ela, né, ela tem 70 anos, ela não queria mais precisar de fazer a mamografia, mas em 2020, esse ano, ela fez mamografia porque suspeitou de algo estranho no corpo. Fomos, Uhum. fomos e procuramos orientação médica e fizemos. E ela reclama que é incômodo, que é desconfortável, mas a doutora Laura está falando para nós que é o exame que mais auxilia no diagnóstico e reduz morte, porque o diagnóstico precoce faz com que diminua morte, não é isso? É o exame que mais Exatamente. enxerga, eu posso falar isso? Ou eu estou errado? É o Isso, que mais amplo. ele consegue identificar melhor o câncer, né? Então, assim, as lesões que são os nódulos que têm um aspecto maligno, que ele tem um aspecto de espículas, às vezes com Uhum. calcificações de permeio. Esse aspecto ele é melhor visto pela mamografia do que por ultrassom, por exemplo. Entendi. Não que a gente não faça ultrassom, mas assim, ele seria usado num segundo momento para poder esclarecer alguma dúvida que tenha ficado na mamografia. Por exemplo, cistos mamários, eles não são bem vistos na mamografia. Aí a gente complementaria com o ultrassom, que aí ele consegue ver melhor o cisto, para poder conseguir identificar essa área da mama, né? Essa parte da mama que é uma patologia completamente benigna, né? Mas para identificar lesões malignas, o padrão ouro é a mamografia mesmo. Doutora Laure, então vamos lá. Existem tipos de exame, né? Nós estamos aí no mês que é Outubro Rosa. Eu falo que Outubro Rosa é o foco para a prevenção do câncer de mama, mas nós temos que trabalhar, as pessoas têm que se prevenir, têm que cuidar durante todo o momento, né? A gente não tem que esperar somente outubro para poder cuidar do seio, né? Na prevenção do câncer de mama. Isso aí, gente, é só uma campanha, igual nós vamos ter o Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata. Nós também, né, nós que somos homens, precisamos cuidar, estar atento, fazer check-up durante todo o tempo, né? Às vezes meu check-up é todo julho, não precisa eu esperar novembro, eu vou fazer em julho. E É. esses são meses focos de campanha. E o que é que eu Uhum. quero que a gente mostre, então? Quais que são os principais, nós já falamos aqui do autoexame, ultrassom, mamografia, esses são os principais tipos de exame que começa a ter diagnóstico ou existem outros? Quais que você enxerga que são os principais tipos de exame para ter um diagnóstico de câncer de mama? O principal exame para o câncer de mama realmente é a mamografia, né? O ultrassom e a ressonância, eles são exames complementares. No caso, por exemplo, de uma paciente ter mais de 40 anos, eu vou sempre pedir a mamografia. Se no exame ela tiver uma mama densa, que pode acontecer de uma mulher né, ter mais de 40 e ter ainda uma mama densa. Aí sim que eu vou lançar a mão de um ultrassom, de uma ressonância, para esclarecer melhor esse diagnóstico. Um outro detalhe é na paciente que tem prótese mamária. Então, a paciente que tem prótese mamária, ela pode sim fazer a mamografia, não vai estourar a prótese. Isso é uma dúvida que os pacientes perguntam muito no consultório. Se vai ter problema, eu Eu já tenho prótese, escutei doutora, não isso. posso fazer a mamografia. Falei, pode sim fazer a mamografia. Só que às vezes esse exame vai precisar de complemento. Ela Aí não é a situação. estoura o silicone, a Não prótese. estoura o silicone. Não, não estoura. E outra coisa que eu tenho, vejo que tem seguidores, homens, né, eu estou aqui apresentando junto. Mama densa é uma mama que ela é uma mama normal, só que ela é um pouco mais firme, é Mais isso? durinha, é isso. Mais Mais firme, mais durinha. Uhum. que vem da No genética do exame, corpo da mulher. isso, exatamente. Então, tem mulheres que após os 40 ainda tem uma mama mais durinha, mais densa. E aí ela vai ter uma mamografia que, pro radiologista, vai ser mais difícil de conseguir identificar alguma imagem, alguma lesão,
porque ela tem uma imagem que aparece na mamografia muito branca, então às vezes pode ficar Entendi. alguma coisa, alguma lesão ali mascarada naquela densidade que não consegue ser bem visualizada. Aí é que sim, a gente usa o ultrassom e a ressonância. Doutora Laura, então nós falamos o principal exame, mamografia, indicação para mulheres a partir de 40 anos, 35 para quem tem histórico familiar. Exames Isso, perfeito. complementares, ultrassom e, Ressonância. e a ressonância. E o autoexame, é indicado, vamos falar de autoexame, está sendo muito, né? Até a Uhum. gente usou muita hashtag se toque para a mulher se tocar, independente da idade. Tá certo isso? Tem 20 anos, pode se tocar, porque o câncer tá, às vezes aparece para as pessoas. Eu já Sim, vi mulheres de 20 e poucos anos que teve câncer, sim, sim, tudo e bem. já vi gente que deu Sim, certo, e já vi gente que não deu certo, que morreu, né? Aqui, exatamente. conhecidos A nossos. questão é que quando um paciente tem um câncer muito jovem, normalmente ele é um câncer mais agressivo, né? Então, por isso que o exame ginecológico, ele é válido em qualquer idade, em toda a menarquia, ou seja, desde que a mulher menstruou a primeira vez, ela tem que ir ao ginecologista, tem que fazer os exames de rotina, tem que fazer o exame físico pelo ginecologista e o autoexame também. Na minha rotina ginecológica, eu sempre faço isso. Os pacientes que estão aí, que me conhecem, sabem que eu não deixo passar nada no exame. Então, gosto de fazer o exame todo. Por mais que a gente sabe que nem tudo vai ser identificado pelo toque, é, eu tenho uma mão mais experiente para identificar alguma lesão que seja anormal, Uhum. né? Então, assim, eu sempre faço o exame das mamas, mesmo que a paciente já venha com ultrassom mostrando que não tem nada, eu gosto de sempre passar pelo exame das mamas. E o autoexame, ele é interessante porque para a mulher se conhecer, para ela conseguir identificar, se ela sempre se toca, ela sempre está vendo que daquilo ali é o normal dela. Aquilo ali, ela tem, por exemplo, às vezes uma mama mais densa, uma mama que tem um pouco mais de glândulas. Então, ela sempre sabe o que é o normal dela. Então, o dia que aparecer alguma coisa que tiver anormal, ela vai Algo conseguir estranho, identificar né? Dentro do corpo, no corpo. isso, exatamente. E não é só nodulação que é algo estranho, né? No autoexame, o que a gente sempre recomenda? Vou dar uma pincelada aqui rapidamente sobre isso, explicando sobre como deve ser feito o exame para a mulher conseguir identificar alguma alteração que seja patológica ou que seja preocupante. Então, a mulher tem que se posicionar diante do espelho, né? Em geral, é importante que seja após o ciclo menstrual, porque antes toda mulher sabe disso, que quando você está próximo de descer a menstruação, você tem um engurgitamento mamário, a mama fica mais dolorida, mais engurgitada. Então, se você for palpar naquele período, às vezes é uma glândula que sofreu ação, está sob ação Uhum. de hormônio, e aí ela está um pouco mais engurgitada e pode ser que você note alguma alteração que não é relevante. Então, sempre acabou a menstruação, é uma dica para que você faça todo mês o seu autoexame, é sempre fazer dessa forma. Acabou a menstruação, fazer o autoexame. E aí ela Que é o deve se melhor posicionar. momento, então, né, da fase da Isso, mulher, que já eliminou, exatamente. não tá tão Que aí sensível tem a como queda antes dos da menstruação. hormônios, e tem a queda dos hormônios, a mama fica mais macia, e aí ela pode fazer esse autoexame. Então, ela vai se posicionar de frente ao espelho, ela vai olhar as mamas, olhar se tem alguma alteração de cor, se tem alguma retração, se tem alguma lesão, por exemplo, algum tipo de câncer inflamatório, ele aparece uma lesão, uma mancha vermelha na mama, às vezes alguma região que está mais dolorida, que está anormal. É importante movimentar os braços, levantar os braços para cima, movimentar-se durante observar se durante essa movimentação alguma região da mama vai ficar retraída, alguma região da mama não vai movimentar junto, né? Então, isso é um fator importante. As mamas, elas não são simétricas, né? Aliás, o corpo da gente todo, nenhum é simétrico. Um lado nunca é igual ao outro. Então, toda mulher tem uma mama maior que a outra. Então, isso é normal de se observar. Depois ela vai começar o exame, que é a palpação. Ela vai colocar a mão atrás da cabeça e fazer movimentos dedilhando a mama e
tentando identificar alguma nodulação, algum caroço, alguma lesão, Sim, região que esteja mais dolorida. E depois ela vai se direcionar para o mamilo e vai fazer uma expressão, que é apertar um pouquinho o mamilo e observar se vai sair alguma secreção dali. Nada que tenha que ficar entendi. fazendo ordenha, nada como é feito na amamentação, não. É uma coisa suave mesmo, porque quando tá normal, ele vai sair com essa expressão. Depois ela vai posicionar a outra mão, fazer a mesma coisa do outro lado, né? Na mama contralateral. Então, esse basicamente, assim, mais sucintamente, é como que deve ser feito o autoexame. Ele vai servir para identificar algumas nodulações, por exemplo, quando uma mulher, quando nessa expressão sai um líquido sanguinolento ou um líquido semelhante à água de rocha, transparente, é um indício de que pode ser um câncer ductal, pode ser um câncer de mama, um tipo de câncer de mama, que ele é identificado através dessa secreção. Uhum. Os nódulos malignos, normalmente, eles são bem endurecidos, eles não são móveis, eles têm um aspecto irregular. Então, a maioria dos nódulos que a mulher vai identificar vai ser nódulo benigno, né? Mas é Entendi. importante para fazer acompanhamento, para poder identificar se esse nódulo ele vai Uhum. persistir daquela mesma forma, se ele não vai alterar ao longo dos anos. Isso tudo na tentativa de conseguir encontrar um câncer no estágio bem inicial, né? Que é quando a gente tem o êxito, né, da cura, que é 95% de cura. Entendi. Vamos agora, Uhum. então, né? Esse assunto eu acho um assunto assim muito Muita interessante coisa, né? e é muito amplo e tem muita gente, né? Todo mundo que está aqui conhece alguém que já passou por isso, eu tenho certeza. Ah, uma prima, uma tia. E uma pergunta que eu quero fazer, então, que a gente já falou, e se teve histórico de homem na família, tem que preocupar. Então, existe câncer de mama em homem? Acontece. As pessoas perguntam, porque eu sei a resposta, mas muitas pessoas questionam e acreditam que seja só com mulher. Queria que você falasse também um pouco sobre isso. Não, o homem ele tem glândulas mamárias, assim como as mulheres, né? Só que elas não se desenvolvem devido à ação que na mulher ela se desenvolve devido à ação do estrogênio, né? Então a mulher ela acaba tendo uma densidade, uma quantidade de glândulas mamárias desenvolvidas em maior quantidade, comparado com o homem. Então, devido ao fato de o homem ter uma pequena quantidade de glândula mamária, ele acaba que tem menos câncer de mama do que a mulher. Por Mas ele isso que a pode mulher acontecer, tem mais, o índice é bem maior. e isso é mais porque a mulher tem uma glândula mamária mais desenvolvida, né? O homem, mas o homem também tem glândula mamária. E alguns homens até gostam, às vezes fazem cirurgia para poder retirar, para diminuir, às vezes por alguma ação, principalmente Eu tenho em caso de amigos que obesidade, já fizeram, eles podem até desenvolver um pela pouco mais da estética, né? Não fica legal, estética, etc. exatamente. E então, assim, existem essas glândulas e elas podem sim desenvolver um câncer. Só que isso é bem mais raro. Por isso que quando acontece um caso na família de ter um homem com câncer de mama, aí a família realmente está toda em risco, porque quer dizer que é um câncer bem agressivo, que conseguiu desenvolver numa mama masculina, que é uma mama que tem pequena Quando quantidade de acontece, glândulas. doutora Laura, então, quando acontece o câncer vir no homem, geralmente ele vem mais forte, é isso? É porque, na verdade, como é muito mais raro, né? Então, esses mais raros Ele normalmente não são vem os mais. brando, né? Ele não vem uma coisa mais tranquila. Mas não precisa desesperar se algum de nós, né, também. O Não, tem interessante é o tratamento, né? diagnóstico mais precoce. Precoce. Tá uma pergunta Exatamente. aqui do E colégio até porque é mais fácil, né, para o homem identificar alguma alteração, porque do que a mama, por isso. ser menor, ela é mais fácil de ser vista. O homem também fica mais sem camisa, então Sim. acaba que as pessoas próximas podem identificar, pode ver, olha, tá E a alterado gente aí. consegue encostar e sentir mais fácil do que quem tem a própria mama, né, Isso, maior uma mama maior, né? do que as mulheres. Eu Exatamente. tô com uma pergunta, nós estamos com uma pergunta aqui, eu já vou passar para
para algumas perguntas, para a gente já logo finalizar. O câncer de mama em homens está diretamente ligado à ginecomastia. Eu nem sei o que é ginecomastia, gente. A ginecomastia é a glândula mamária do homem mais desenvolvida. Então, assim, está assim diretamente relacionado porque o homem que tem a ginecomastia é o homem que tem uma glândula mamária um pouco Então, maiorzinha. quem tem maior pode ser que Tem mais tá mais é, propenso de a ter. ter. Exatamente, sim. Pode ter, Então, é bom né? aí Mas não analisar. necessariamente, não necessariamente. O fator de risco familiar, ele é muito mais exuberante do que simplesmente o fato de um homem ter uma glândula Uhum. mamária maior, né? Outra coisa que eu quero também para a gente tá no meu tópico aqui que eu anotei para você. Quem está passando por essa doença, né? A gente, na hora que fala câncer, né? A pessoa fica abalada, acha que, né, já é uma sentença de morte. Câncer tem tratamento, tem cura. Eu conheço várias pessoas, né, que já se trataram, já se curaram, né? E o que você dá de conselho para as pessoas, né, principalmente para as mulheres, já que há uma incidência maior, que estão passando ou já passaram por isso, por esse momento aí de câncer de mama, de diagnóstico, e que eu sei que afeta o organismo, né? Muitas são tratamentos com quimioterapia, outros são cirurgia, outras são os dois tipos de tratamento, faz cirurgia com quimioterapia, abala o organismo da pessoa, mas abala muito o emocional também. Então, o que a gente pode somar aqui para essas pessoas, né, que estão passando por isso, saírem melhor passarem por um momento melhor? Então, você estava falando sobre o tratamento, né? Então, o tratamento para o câncer de mama, ele envolve, depende do tipo do histológico do câncer. Então, em algumas situações, quando você primeiro identifica, é um caminho, né, que se segue. Primeiro você identifica na mamografia uma lesão que é suspeita, e aí essa lesão ela é encaminhada para biópsia, e aí é feita uma biópsia, normalmente biópsia por agulha fina, ou Uhum. biópsia, dependendo do tamanho da lesão, excisional, e aí ela é pegada uma porção desse material, dessa região que está alterada, é encaminhado para o laboratório e feito a biópsia, a análise desse câncer. E aí, então, o câncer vai vir no diagnóstico, qual é o tipo do câncer, e aí, de acordo com ele e com a extensão dessa patologia, por exemplo, você já tem acometimento de linfonodo, que são aquelas ínguas que ficam na axila, ínguas que ficam na região clavicular. Então, se ele tem comprometimento mais amplo, aí vai depender disso o tipo do tratamento. Mas, em geral, o tratamento pode envolver químio, radioterapia, hormonioterapia, e isso tudo dependendo da imunistoquímica, né, que é um exame laboratorial para avaliar o tipo do câncer, e também a cirurgia. Então, quando você tem um diagnóstico definitivo de câncer, eu aconselho que procure um ginecologista de confiança, procure um mastologista de confiança, que ele vai indicar qual que é o melhor tratamento. Nem É isso sempre que eu a quero te cirurgia. perguntar. Então, o médico, a pessoa está sendo diagnosticada. O ginecologista, né, a gente sabe que não é ele que faz o tratamento. Qual que é o profissional que faz o tratamento para quem tem câncer, que descobre algo, né, que vai investigar alguma alteração aí na mama, para ver se é um benigno, maligno, Normalmente, o diagnóstico de câncer é um oncologista, e o que provavelmente é tratamento e o um oncologista. mastologista, O que é, mastologista, é ele um é uma oncologista especialista em subespecialidade. mama, é isso? Não, o mastologista é uma subespecialidade da ginecologia, que é uma pessoa que ela estuda só as mamas. E aí, dentre as patologias da mama, estuda o câncer também, né? O câncer de mama. Mas ele não Mas o necessariamente o precisa se mastologista tratar. não faz o tratamento, então, de câncer de mama. Pode fazer, se ele estuda também o câncer de Parte mama. Está dentro oncológica. da isso, a parte oncológica também.
Mas aí vai depender do tipo de tratamento, né? Não envolve somente um profissional em si. Então, Sim. envolve quimioterapia, radioterapia. Então, tem que ter uma equipe toda Geralmente uma de equipe para multidisciplinar. acompanhar o caso, então o mastologista é bem-vindo, Isso, o oncologista é isso, bem-vindo, o ginecologista, que no caso a doutora Laurinelli, ela está aí na comissão de frente, muitas vezes ela pega o caso, identifica e encaminha para esses profissionais específicos para a isso, para mama. ter continuidade no tratamento. Isso. Que bacana. Então, Então, gente, assim, eu tô vendo, tô explicando aqui para vocês. A gente tá, às vezes eu faço umas perguntas mais básicas, mas para a gente entender que nós temos que ter essa consciência, né? Esse conhecimento para a gente, na hora que tiver alguém do nosso lado, porque, Mari, você vai ser difícil de ter câncer, mais fácil mulher, sua esposa ter o câncer de mama do que você. Mas todo mundo é bom ter autoridade nesse assunto, porque se você sim, conhece alguém, né, já pode multiplicar a informação, já pode indicar, orientar, porque quanto antes, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. mais chance tem de cura. Isso é muito importante para a gente esclarecer. Eu vi aqui que tem uma pergunta. é, Quem tem próteses mamárias, há necessidade de fazer mamografia com menos tempo do que quem não tem? Ou seja, quem tem o silicone precisa fazer mais vezes a mamografia? Não, não. É, é o tempo normal. Depende da idade e depende daquelas situações que a gente comentou aqui, né? Que são os fatores de risco. Dependendo, por exemplo, do resultado de uma mamografia, o BIRADS é um sistema que serve para a gente classificar o quanto aquela imagem no ultrassom ou na mamografia ele tem chance de ser maligno, né? De ser câncer. Então, existe essa classificação, que vai de 0 a 6. Quando você tem um BIRADS 3, por exemplo, ele significa que você tem que acompanhar aquela lesão, que é uma lesão que é provavelmente benigna, mas que você precisa acompanhar ela para avaliar a evolução. Porque às vezes alguma lesão que tem um aspecto benigno, com o passar do tempo, ela vai mudando o aspecto, vai começando a ter algumas alterações que pode sugerir malignidade. Então, nesse caso, por exemplo, do BIRADS 3, ele está indicado a repetir esse exame, seja o mamografia ou ultrassom, em 6 meses, né, para tentar acompanhar essa lesão. Já se for um BIRADS 4, aí ele vai avaliar se é um 4A, B ou C e ver qual que é o risco, se é um risco baixo, moderado ou elevado de ser câncer. E aí, nesses casos, já está indicado fazer a biópsia. Se a biópsia vem uma lesão benigna, um fibroadenoma, por exemplo, então ela vai voltar a classificação para uma classificação mais branda. Então, ela vai só voltar a continuar a ter só o acompanhamento. Então, a prótese em si não é um fator que faça com que você tenha que repetir o exame com uma periodicidade maior. Isso vai acontecer se você encontrar alguma alteração, certo? Então, tanto faz se tem ou se não tem prótese, é ao mesmo tempo. É o mesmo tempo, né? Só tem Você que vai avaliar aumentar se esse tem algum período se risco. tiver alguma anormalidade. Que aí nós Isso, temos que se encontrar alguma diminuir o anormalidade ou se período, né? for. Nós temos que Exatamente. fazer exames mais frequentes. Outra pergunta também que nós recebemos aqui, o tratamento para quem tem cisto. De repente você pode falar, né, explicar a diferença cisto, nódulo. A pessoa tem cisto no seio, tem que requer tratamento ou não? Isso, na maioria das vezes, ele só requer acompanhamento. Ele nem sempre precisa de ser tratado. Os cistos, eles são como se fossem bolsas de líquido, né? Ele tem uma imagem no exame, que é uma imagem circular, e aí ela, na ultrassonografia, ele tem um aspecto bem escuro, que é de líquido mesmo, como se fosse uma bolsinha de água, assim, tentando explicar de uma forma mais simples. E se ele tem um contorno regular, ele não tem nenhuma nodulação no interior dele, não tem nenhum septo no interior, é um cisto simples que pode ser somente acompanhado. Muitas mulheres têm cistos bilaterais,
tá, muitas vezes depende da questão hormonal, se a mulher, às vezes, não tá usando algum hormônio que possa estimular esses cistos, eles podem aumentar de tamanho, eles podem ser dolorosos e se eles podem estar aumentando muito de tamanho. Se ele estiver aumentando muito de tamanho, ou se ele tiver um aspecto com, com nodulações de permeio, com septos de permeio, ou com uma cápsula com irregularidades, aí está indicado fazer a punção desse cisto, que seria uma biópsia, né? De puncionar Sim. esse cisto, tirar esse líquido e mandar para o laboratório para analisar. Se por acaso ele vier com alguma alteração realmente que comprovar o câncer, aí ela vai seguir o tratamento para câncer, né? Que aí entra quimioterapia, radioterapia, cirurgia, dependendo da situação do resultado que vier, né? Mas o cisto em si, ele só precisa ser acompanhado, ele não tem que ser tratado. É algo que a gente quer O mais, tratamento é o acompanhamento, na verdade. mais tranquilo, não é geralmente, né? Eu falo muito isso, geralmente, então é mais tranquilo, mas nós temos que acompanhar Sim. o nosso organismo, as alterações do nosso corpo, em qualquer, né, parte que for. Uhum. Outra coisa também, uma pessoa perguntou, uma pessoa que não amamentou, ela nunca teve filho, não deu mamar, ou ter filho não amamentou, ela tem mais risco de ter câncer de mama por o fato de não ter amamentado? Não. Assim, a amamentação, ela é um fator de proteção. Quando a mulher amamenta, ela tem menos chance de ter câncer de mama, porque a amamentação é um fator de proteção. Mas a falta da amamentação, o inverso não é verdade. A falta da amamentação não aumenta o risco da mulher ter câncer de mama. Entendeu? E quem repõe hormônio? A pessoa que está repondo lá na menopausa, está fazendo a reposição, a mulher que com reposição hormonal tem mais chance de ter câncer de mama? Então, está entre os fatores que a gente recomenda até para proteção e para prevenção do câncer de mama, é evitar o uso de hormônio sintético em altas doses. É claro que antes de você começar uma terapia de reposição hormonal, você precisa consultar o ginecologista, que ele vai fazer uma avaliação de realmente como que está o risco, né, dessa mulher desenvolver o câncer de mama, vai estudar o histórico familiar, que é importante ser perguntado em toda consulta ginecológica. É aquilo que eu falei no começo. A sua mãe, alguém na família teve câncer de mama, mãe ou irmã teve câncer de mama, teve câncer de ovário, que muitos esquecem de perguntar, né, porque também é um fator de risco. Então, se essa mulher faz parte do grupo de risco, aí sim ela não vai entrar com a terapia de reposição hormonal, porque você vai aumentar mais ainda a chance dela desenvolver um câncer, porque ela já está no grupo de risco. Agora, se E não tem entra nenhum com fator de risco, hormônio, não é prudente. Oi? aí entra com hormônio, ela tem mais chance, tipo, Aí ela vai potencializa, né? exatamente isso. Como eu Potencializa não sou mesmo. médico, eu vou falar algo aqui para vocês, mas se você não concordar, fique à vontade. Eu costumo dizer assim, ó, tudo que vai fazer, procura um profissional, né, gabaritado, de qualidade, porque o hormônio em excesso faz mal. Outro Mas, remédio, às vezes um analgésico, a pessoa é viciada, né, o anti-inflamatório também pode desencadear alguma doença séria, né, que eu tomo todo dia, senti uma dor. Então, tudo tem que tomar cuidado. Eu sou dessa filosofia de vida. Então, eu uso nutrólogo, eu vou em nutrólogo. Eu não saio seguindo o excesso se um médico me orientar. Então, nós, seres humanos, também nós temos que ter conhecimento, né? Nós estamos aqui assistindo, que estamos, geralmente são pessoas assim mais esclarecidas, né? As pessoas que estão aqui nos assistindo. Então, número 1, vamos se conhecer, o autoconhecimento é a melhor coisa, vamos ter noção, né? Nem tudo que o médico X ou Y passa, nós temos que ter essa maturidade, porque às vezes passa aquele tanto de hormônio. Hormônio tem que ter dosagem, tem que ter, né, um equilíbrio, né? Que tudo que é em excesso potencializa, acorda uma célula maligna, né, cancerígena que exatamente está isso. dormindo, a célula que está dormindo deve ficar lá dormindo, não deve ser potencializada. Então, sim,
Eu, eu falo, na minha ignorância, né, eu penso assim e eu acho que tem dado certo, né? Então, nós também somos responsáveis pela nossa saúde. O médico não é o responsável 100% pela nossa saúde, o professor não é responsável pelo aluno 100%, depende muito, tudo depende da própria pessoa. E isso aí eu só quis complementar. Não, Para a perfeito. gente tomar cuidado. Resumindo, vamos tomar cuidado com, né, com os Isso, com o que passam por profissionais aí, né? Tá em perfeito o que você está todas as dizendo. áreas da vida, né? Não só na Uhum, medicina, né? O dentista, todos, né? O corretor de seguros, que somos nós, né? Nós uhum, temos, o cliente tem que tomar cuidado, o paciente tem que tomar cuidado, não ir desconfiando, mas tem uma noção, né? Uma lucidez, né? Para ter mais uhum. equilíbrio nas atitudes que vão ser tomadas. Com Deixa eu, certeza. Você falou, tá perfeito. deixa eu fazer mais uma. Tem visita aí pra gente, né? Ela é muito bem-vinda, viu? Nós estamos falando Participante aqui da a gente live. está falando de vida, está falando, né, de saúde. Então, uma criança é sempre muito bem-vinda. Eu sei que ela tem menos de um ano, né? Tem 9 meses. Parabéns. Deixa eu fazer mais uma questão. Nós já vamos caminhar para o encerramento. A displasia mamária pode causar câncer? Alguém fez essa pergunta. Não, a displasia mamária, ela é uma alteração benigna da mama e realmente ela causa bastante incômodo para o paciente. Normalmente o paciente sente bastante desconforto, O dor que na que é a mama. displasia mamária, doutora? É como se fosse uma alteração das glândulas mamárias que causa um desconforto, principalmente uma dor na mama, né? Uma mastalgia que ela tem, que pode ser cíclica ou não, que pode ser durante o período menstrual ou não. E essa displasia, muitas mulheres sentem dores durante o período inteiro, e aí precisa ser usado analgésico, algumas vitaminas para poder tentar amenizar essas dores, mas ela não é um fator de risco para câncer, não. Ela só tem que ser acompanhada, mas não tem risco Entendi. de câncer. Assim como a mastite, né? A mastite, ela pode acontecer no período puerperal, no período de lactação, mas também pode acontecer em mulheres, por exemplo, tabagistas, pode acontecer de ter mastite recorrente, ter essa inflamação da mama, mas isso não aumenta o risco de apresentar um câncer. Ela é uma inflamação na mama, né, a mastite? Exatamente. A mastite é Esse eu tenho inflamação da mais mama. conhecimento que eu já presenciei isso. Já Na apresentou minha em casa? família. É já em casa. Muito difícil, viu? Quando teve. Então Uhum. é isso. O Roberto, que também está fazendo, tem um parente que se automedica, ela sempre está mal. Então a pessoa sempre está com uma. Eu conheço várias pessoas assim, sempre está com dor de cabeça, está indisposta. Ah, hoje eu não estou bem, toma medicamento, vai tomando medicamento. Gente, eu, Mário, que não sou médico, sou administrador de empresas, acho isso erradíssimo. Quero deixar a palavra com a doutora. O que você acha disso? Então, a automedicação, ela é perigosa, né? Porque, como você explicou aí a respeito da questão do hormônio, muitos profissionais têm esse hábito de passar hormônio exacerbado, sem critérios, e a questão da automedicação também é arriscada, principalmente no sentido de que, às vezes, a pessoa pode provocar alguma doença, alguma alteração no organismo por causa do uso indevido de medicações, né? Não necessariamente que possa provocar o câncer, mas pode provocar outras patologias, né? Pelo uso inadequado de analgésico, de medicações, que às vezes a pessoa própria não tem conhecimento dos efeitos colaterais que aquele remédio pode provocar. Ok. Tem uma tia viciada em analgésico, a gente sempre tem alguém na família, viu? Viciado em analgésico, mas nós temos, gente, nós que estamos aqui, olha que investimento. Nós estamos investindo aqui numa terça-feira, das 7 às 8 da noite, em conhecimento. Nós que estamos amadurecendo, evoluindo no conhecimento, vamos ajudar essas pessoas de uma forma, numa conversa bacana, né? De um bate-papo, a essas pessoas se atentarem, porque às vezes pensa que está melhorando uma dor de cabeça,
melhorando uma indisposição, mas ela está investindo, no futuro ela vai colher, né, coisas ruins que ela plantou lá atrás, um futuro às vezes até próximo. E isso é importante a gente poder ajudar essas pessoas. Então vamos aí, eu falo que quanto mais a gente ter pessoas com conhecimento, né, com autoridade em alguns assuntos, mais a gente vai evoluindo e ajuda o próximo. Eu, particularmente, gosto muito de orientar, auxiliar o próximo dentro, né, claro, do meu conhecimento, das minhas limitações. Uhum. E então é isso aí, nós já vamos ficando, o tempo já está em cima. Doutora Laura, eu gostaria muito de agradecer pela sua participação, te parabenizar pelo profissionalismo, pelo seu conhecimento. Continue aí cuidando de pessoas, que é um dos desafios da Castro Seguros, é gente cuidando de gente, e com certeza nós vamos evoluindo cada vez mais. E gostaria também de agradecer a cada um de vocês que participaram, que passaram por aqui, né? Às vezes alguns não puderam ficar o tempo todo, mas vocês aí tiveram a participação importante na nossa live, no nosso conhecimento. O Outubro Rosa é muito importante. A Castro Seguros compra sim essa ideia. Nós estamos juntos aí há vários anos dessa campanha. Então, sim, muito obrigado e parabéns a todos vocês que investiram esse tempo aí conosco. E pode finalizar, fique à vontade. Certo. Então, quero agradecer a oportunidade da Castro, agradecer a todos que estiveram aí assistindo a live, em busca de conhecimento. Eu acho que esse é o caminho, a gente tem que sempre se conhecer, né? E chamar também, esse mês é importante para isso, para a gente tentar conscientizar, né, nossas mães, irmãs, né? Importante os homens estarem Com participando disso, certeza. que às vezes tem mulheres que não têm tanto hábito de procurar o ginecologista, de se cuidar, então é importante, às vezes, né, o homem dá um toque, não, vai lá, você tem que ir no ginecologista mesmo, é importante. E quero falar também sobre alguns hábitos que são importantes, né, que da gente relembrar para que sejam alguns cuidados, alguns hábitos saudáveis de vida que previnem câncer de mama, né? A gente sabe que 30% dos cânceres de mama eles podem ser evitados com a adoção de algumas medidas simples, como atividade física, né? Atividade física, inclusive, ela previne câncer mais do que hormonioterapia. Então, para ter uma noção de o quanto a atividade física é importante, muitas vezes banalizam, e eu sei que muitas mulheres, depois que tem um diagnóstico de câncer, fica prostrada em casa, não quer mais saber de nada, não quer fazer atividade física, não quer mais se cuidar, porque realmente é um diagnóstico difícil, né? Mas importante saber que a atividade física melhora muito previne, né, e melhora muito a situação dessa paciente dali em diante. Alimentar de forma saudável, evitar alimentos que sejam embutidos, enlatados, que a gente sabe que tem mais radicais livres, então procurar uma alimentação mais saudável, com folhagens, alimentos mais orgânicos, que tenha menos conservantes, né, para poder tentar evitar esses gatilhos que a gente sabe que são os radicais livres, que pode provocar o câncer. Manter o peso corporal adequado também é outro fator. Pacientes que estão acima do peso têm mais chance de ter câncer de mama. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, né? Então, o uso abusivo de bebidas alcoólicas, eles também aumentam a chance. Não fumar, o tabagismo também, esse é bem claro, né? Todos sabem que o tabagismo pode aumentar. A amamentação é um fator protetor, como eu já tinha explicado antes. Não é que se você não amamentar, você aumenta o risco. Mas se você amamenta, você está se protegendo. Então, é uma medida que vai se beneficiar. Então, eu sempre pergunto para as pacientes, ei, você conseguiu amamentar seus filhos? Quanto tempo? A gente sabe que é um fator de proteção, né? Porque ele acaba estimulando aquelas glândulas e aí evita de ter a formação de radicais livres naquelas glândulas. E evitar o hormônio sintético, né? Em altas doses. A gente sabe que a terapia de reposição hormonal traz muito benefício para o paciente quando entra no climatério, na menopausa, aquelas pacientes que estão fogacho, secamento vaginal, com todos aqueles desconfortos da menopausa, a gente sabe que é importante
a terapia de reposição hormonal, mas é importante também que seja feito por um profissional que seja consciente, né? E um profissional que entenda todo o seu histórico familiar, faça um rastreamento, saiba se você fuma primeiro, saiba se você tem histórico familiar antes de prescrever um hormônio, né? Que pode desencadear, igual você falou, potencializar uma célula que está ali dormindo e que pode se Sim. manifestar devido ao uso exagerado de hormônios. Então, essa minha mensagem se cuide da sua saúde, procure o ginecologista, faça seus exames regularmente, né? Faça o autoexame, faça os exames ginecológicos que forem solicitados pelo ginecologista, que eu acho que é de suma importância para a gente evitar um câncer, né? E principalmente para que diagnosticar precocemente quando, se por acaso acontecer, e quero que saibam que a gente está aí para apoiar essas mulheres que têm um diagnóstico desse, e a gente está aí para dar todo o apoio, e a mulher tem que procurar saber. Às vezes elas querem fugir, então uma paciente que ela tem um histórico familiar e ela não quer fazer mamografia porque ela tem medo de descobrir. Então, porque parece que o diagnóstico para ela é mais doloroso do É que o como se próprio fosse uma câncer. sentença, né, de Como se fosse morte. uma E sentença. isso Então, não existe, gente. Eu acho que nós temos que trabalhar isso e ajudar pessoas também a tirar esse rótulo, né? Que o exatamente. diagnóstico ele precisa aparecer se tiver com a doença, né? Para poder Uhum, o tratamento ser mais exatamente. precoce possível. Eu conheço Exatamente. várias É isso pessoas que a que já gente se quer. trataram, que já se curaram, estão bem, Exatamente. e, né, Uhum, e que você, doutora, continue como nós, né, com esse foco, com esse trabalho, e que nosso interesse continue sendo cuidar de pessoas, seja lá, né, com onde nós certeza. estivermos, a gente quer cuidar de pessoas, que eu acho que é um dos nossos dons e que Deus nos deu, e a gente tem que aproveitar esses dons. Então, vocês que estão aí nos assistindo, sempre que Verdade. precisar, continue contando com o nosso apoio, com o nosso Isso. carinho, com o nosso trabalho. Nós estamos aqui para multiplicar na vida de vocês. Com Tá bom? certeza. E é isso aí, gente. Muito obrigado, doutora Laure. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado. E Obrigada. conte conosco também. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Tá bom? Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Até Tchau, mais, tchau. gente. Até mais. Tchau. Obrigado.